Bom dia. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui. Se alguém estiver presente, por favor, me comenta se o som tá ok. Se tá tudo certinho aqui, tá bom? Vou só aguardar dar 10 horas que aí a gente começa. Quem estiver entrando, por favor, me avisa se está ouvindo bem. Bom dia. Tem alguém aí, gente? Só para eu saber, para poder ver se o som tá ok? Pode me responder aqui no bate-papo. Oi, Ana Flávia, bom dia. Ah, então tá ótimo. Nunca sei como que o som vai sair aqui, né? Porque cada dia esse computador tá de um jeito. Tem vontade própria. A gente já vai começar. Bom, gente, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma live, né, do centro, tentando trazer para vocês aí um pouco de saber, né, sobre a Umbanda, tentando trazer algumas informações. E como eu disse antes, é um aprendizado. Deixa eu só virar a tela um pouquinho aqui. É um aprendizado porque eu também estou fazendo pesquisa, né? É muita coisa interessante que a gente vai aprendendo à medida que vamos estudando e conhecendo muitas peculiaridades de outros terreiros também. Essa é a nossa live de número 4. É a live que nós vamos falar sobre o terreiro, a configuração do terreiro, nós vamos falar sobre o layout do terreiro, os rituais de saudação, por que que as coisas estão nos locais onde elas estão. E eu pesquisei, mas nessa live eu vou falar sobre o nosso terreiro, tá? Vou comentar algumas coisas que são gerais assim, mas eu vou falar mais especificamente sobre o nosso terreiro de Umbanda. Para quem está assistindo a live, que não é do terreiro, essa live é do Centro Espírita Lar de Jesus, que fica aqui na cidade de Esmeraldas, próxima a Belo Horizonte. Essa é a live número 4. E eu aproveito também para convidar vocês
para se inscrever no canal nosso do YouTube. Todas as lives depois ficam publicadas lá, né? E o canal chama-se Centro Espírita Lar de Jesus, bem fácil de achar. Bom, então, antes só de começar, agradecer a Deus que nós podemos estar aqui, né? Buscando um aprendizado, buscando conhecimento, porque o tempo que a gente fica inútil em casa, que eu falo inútil assim, que a gente não está no terreiro, né? E a gente sente muita falta, eu fico me coçando para fazer alguma coisa. Então, esse aprendizado pelo menos está me acalmando bastante. Então, está servindo para muita coisa e eu agradeço a Deus por isso. E que Ele possa nos dar realmente, assim, muita saúde para que a gente possa voltarmos todos lá para nossa casa e continuar nos trabalhos, né? Então, hoje a gente falando sobre terreiro de Umbanda, na nossa Umbanda, né, que é Umbanda branca, o terreiro tem uma configuração, um layout, e tudo tem um propósito dentro dele. Essa configuração, ela, claro, vai depender da área, ou área útil, ou espaço físico que está destinada à construção do terreiro. Então, a gente sempre vai ter que considerar que, às vezes, nem tudo vai ficar da forma ideal, né? Mas o que vale é a intenção que nós colocamos. Então, existem configurações ideais dentro de uma ritualística da Umbanda, mas tudo dentro do possível, né? E também sob orientação da espiritualidade, que ela nunca nos falta. Sobre configuração de terreiro, o ideal é que, aliás, antes de falar sobre configuração de terreiro, só lembrando que o nosso centro foi fundado em 1976, oficialmente, porque ele já funcionava primeiro na cozinha, na casa da minha avó, e depois debaixo do pé de manga, no terreiro, né? E até que foi possível a construção com a colaboração de muitas pessoas, as quais a gente sempre lembra de agradecer e pedir a Deus que olhe por todas, né? Algumas já partiram, mas que Deus olhe por todas. Então, quando nós tivemos a condição de erguer o terreiro de fato, foi seguindo a orientação da espiritualidade e também do centro do meu tio Pedro, lá de Belo Horizonte, porque essa é uma casa quase, a gente pode dizer assim, uma casa filha da casa de lá, né? Então, foram muitas mãos, muitas mentes e muitos bons espíritos, encarnados e desencarnados, trabalhando para erguer essa obra. Isso e tudo sobre essa orientação. Com a disposição que nós temos aqui do terreno, né? Então foi possível, bom dia Sara, bom dia Saravá, foi possível fazer esse terreiro na configuração que nós temos hoje. Então, para quem já conhece a nossa casa, funciona assim, nós temos um portão de entrada. À esquerda desse portão de entrada tem primeiro a casinha das almas, que também é conhecida como canjira, né, que é uma casinha de oferendas, e tem as ervas de proteção e depois a casinha dos Exus. Na ritualística da Umbanda, pesquisando, qual que seria o layout ideal para a entrada de um terreiro de Umbanda? Nós teríamos a porta de entrada. À frente dessa porta, à direita, nós teríamos a casinha das almas. À esquerda, nós teríamos a casinha dos Exus. Entre as duas, e aí seria nas laterais das duas, as ervas de proteção. E aí no meio, a entrada principal, já dando acesso dentro do terreiro. Essa seria uma configuração ideal, mas isso é quando é possível. E o porquê dessas ervas entre as duas casinhas? Tem um propósito, não é enfeitar o terreiro, né? A entrada do terreiro, não. Essas ervas são ervas de proteção e de trabalho espiritual. Por isso, essas ervas não podem ser banhadas, não podem ser colhidas, nem por médios, nem por consulentes da casa, ou visitantes, né? Porque essas ervas, elas são a proteção da casa, elas têm um propósito de estar lá. E durante os trabalhos no terreiro,
pretos velhos e caboclos usam a energia dessas ervas para também manipular e poder trazer proteção, poder trazer saúde e trabalhos que a gente nem imagina que são feitos no campo da espiritualidade. Então, por isso, entre a casa dos Exus e a casa das almas, existem essas ervas de proteção. Então, vamos começar pela casa dos Exus. É a primeira que nós saudamos quando entramos no terreiro, tá? A gente fala dos Exus, são soldados, né? Os guardiões do terreiro. Mas quando a gente fala Exus, a casinha deles, ou canjira, ou tronqueira, nós nos referimos aos Exus, às pombagiras e aos Exus mirins. Então, dentro desta casinha, né, dessa canjira, ficam as imagens, ficam as oferendas, né, que são as comidas, que são a champanhe da pombagira, a cachaça pro Exu, né, e a vela que é firmada. Também fica guardado a guia do Exu que protege nossa casa, o brajá dele. Então, é uma casa que somente o médium responsável por ela pode mexer. Tem toda uma permissão da espiritualidade, né? Então, no caso do terreiro aqui, quem mexe é a minha mãe. Então, ela faz o trato, né? Faz a comida que leva, a farofa deles. Ela firma as velas, ela troca, né? A champanhe, ela troca a cachaça. E é feito por uma pessoa. É necessário ter essa confirmação, porque é um local sagrado, né? E de muita energia. Então, temos uma responsabilidade muito grande com isso. No entanto, a nível de oferendas, quando é instruído, né, pelos Exus ou pombagiras, para um consulente ou para a firmeza de um médio específico, essas oferendas poderão ser feitas em outros locais, e aí é determinado pelo Exu ou pombagira que pediu, que seriam as encruzilhadas, né? As praias, quando os Exus estão na linha do mar, as matas, quando os Exus estão na linha de Oxóssi, e as calungas, quando eles estão na linha de Obaluaê, tá? Por que a gente fala que o Exu é soldado do terreiro? Porque ele guarda, ele é a proteção, ele está ali fazendo a escória e a segurança de nosso terreiro. E aí vocês podem me perguntar, assim, para quem não tem essa intimidade ainda com Umbanda, por que a gente precisa de um soldado, né? Porque, assim, no plano espiritual, assim como na Terra, nós encarnados, vamos dizer assim, generalizando e simplificando, temos os bandidos e os mocinhos, né? Mas não é nada muito simples assim, não. No plano espiritual, nós também temos espíritos que são mais rebeldes, menos evoluídos, e cujo propósito é sempre derrubar as casas, as obras, os templos que estão fazendo e praticando a caridade e o bem. Por isso nós temos essa guarda no terreiro, né? Então os Exus são os nossos guardiões, eles guardam a casa. Ali só entra, tanto encarnado como desencarnado, quem a espiritualidade permite. Isso é muito bonito, a gente fica assim, maravilhado com essa organização da espiritualidade. E ali só permanece também quem consegue ter essa permissão. Por isso que às vezes nós temos trabalhos de desobsessão dentro do terreiro, porque foi permitido que aqueles irmãos que ainda não alcançaram a luz ali estivessem para recebê-la. E aí os Exus dão passagem, permitem que entrem, certo? Mas em outros casos não. Então, os Exus são nossa proteção, devemos a eles, né, nossa gratidão, nosso respeito, e por conta disso, aí nós entramos nas saudações. Só um detalhe que eu não falei. O Exu também, ou os Exus, porque são muitos, no terreiro nós temos o nosso ali, que é o nosso guardião, mas eu digo assim, existem falanges que são
numerosas e muitas, assim. Eu fui estudar um pouco sobre Exu no livro do Rubens Saraceni. Eu acho que eu vou levar 10 anos para absorver o conhecimento que tem lá, porque é impressionante, a gente não faz ideia. Chama-se O Livro do Exu, Mistérios Revelados. Depois vocês pesquisem lá, porque vale bem a pena ler esse livro. Então, é o seguinte, conversando com meu tio, que é o presidente do centro, né, Márcio, ele me explicou que no umbral, onde ficam os espíritos que ainda não alcançaram a luz, que não estão prontos para recebê-la ou que não querem recebê-la, né, não chegaram ainda a um ponto de compreensão para tanto, às vezes, quando temos espíritos lá que já estão prontos para serem resgatados, entidades de muita luz, elas descem até o umbral para poder resgatar esses irmãos. Mas elas só fazem isso com a escolta dos Exus. É muito interessante e eles fazem essa escolta e dão essa segurança, porque é perigoso. Muitas das vezes, quando o espírito de luz desce ao umbral para resgatar um irmão, vários outros estão tentando subir, mas eles ainda não estão prontos. E isso não é falta de caridade, é porque se eles forem, talvez eles podem ter o propósito de estar querendo subir para colônias, né, mais evoluídas, para atrapalhar, ou também porque eles não estão prontos e aí eles cairiam muito mais. Então a espiritualidade é muito sábia nesse ponto. Então os Exus fazem essa escolta também. E outro dia eu assisti foi uma live, eu não vou me lembrar agora, me perdoe, porque eu não vou ter aqui a autoria para falar quem foi, mas uma live falando sobre a descida de Nossa Senhora a umbral para resgatar seus filhos. E eu tenho quase certeza que foi de uma casa espírita, mas eu vou lembrar depois, eu vou pesquisar e coloco depois para vocês aqui. E guardando o caminho, tinham vários cães de enorme porte para ela poder passar. Então olha assim como é feita a apresentação de uma forma que os espíritos rebeldes não possam, de forma alguma, atrapalhar o resgate daqueles que precisam, né? Então, muito interessante. Bom, como eu falei, nós devemos aos Exus a segurança da nossa casa, né? Dentro de todas as linhas da Umbanda, o Exu é o que tem a vibração mais próxima da nossa. Algumas literaturas trazem que o Exu ele espelha o que vai no médium quando ele se manifesta, quando ele incorpora. Isso é muito interessante. Então aqui, tanto quando nós chegamos no terreiro para saudar as casinhas do Exu, quanto lá dentro quando começa a gira, nós temos uma saudação. A nossa saudação é cruzar as mãos, né, que nós sabemos como que se faz. Eu vou tentar mostrar aqui, vou ver se eu consigo, gente. Peraí, câmera. A gente cruza, não vou conseguir não. A gente cruza as mãos, tá? Aqui, ó. E os dedos voltados para baixo. Essas mãos têm que tocar o solo. A gente faz isso 3 vezes, cruza e descruza. E saudamos o Exu, né? Com Pombagira Exu Mirim, através da saudação Laroye Exu, que significa salve o mensageiro. Como nós falamos em lives anteriores, Exu é mensageiro. É interessante que nesse livro do Rubens Saraceni, ele nos conta que Exu é uma criação, parte que saiu de dentro de dentro, ela é uma parte de Olodumaré, né, o Olorum, como se fala, o Pai, o Criador. Ele está presente em todas as linhas, ele tem acesso a todos os orixás. Então ele está dentro de uma categoria diferenciada, e isso não quer dizer nem acima nem abaixo não, tá gente? É pela função, pela missão que ele tem,
ele foi criado com esse propósito pelo próprio Lorum. Então ele não é um orixá encantado, ele foi criado a partir do Lorum. E é muito interessante isso. Por isso a gente fala Laroyexu, que significa salve o mensageiro. E tem também a saudação Mojubá, que significa eu o saúdo, eu vos respeito, né? Então são essas as saudações a Exu, que também saudamos aí. Os Exumirins também. Também no terreiro, quem já visitou o nosso terreiro, já teve oportunidade de ver dentro ali do PG, no círculo do terreiro, o descarrego de um filho pelos Exus, já reparou que algumas vezes eles pedem para a pessoa bater o pé 3 vezes. E o próprio Exu, quando está no terreiro, alguns Exus e algumas vezes eles batem o pé 3 vezes. Isso diz respeito à tripolaridade dos Exus. Significa que o quê? Os Exus trabalham nos polos positivo, nos polos negativo e no polo neutro. Gente, positivo, negativo não é luz e treva não, tá? Tudo no universo tem polaridade. Eu expliquei isso na nossa primeira live, tá lá no YouTube. Tudo tem polaridade, tudo tem seus polos, seus opostos, né? Seu duplo, digamos assim. Então o Exu trabalha nessas polaridades. E muito interessante também do livro do Rubens Sarraceni, onde ele explica o seguinte: o Exu foi criado com o propósito de emanar vibrações e energias. Ele tem a capacidade de vitalizar ou desvitalizar. O que significa isso? Ele tem acesso a todos os orixás e todos os orixás têm acesso a ele. Então, dependendo do que nós precisamos para evoluir, sob o comando do orixá diretamente, o nosso Exu natural, que eu aprendi que nós temos o Exu de trabalho no terreiro, que é o Exu que nós incorporamos. E às vezes incorporamos mais de um Exu, né? E temos um Exu natural, que é um Exu que ele não se revela, ele não se mostra. E pelo que eu percebi na minha pesquisa, poucos terreiros têm essa permissão ou costume de informar qual é o Exu natural que nós temos. Esse Exu natural, ele age através do Exu de incorporação. E ele obedece ao comando dos orixás. Então ele está ali para nos corrigir o rumo, digamos assim. Ou seja, se nós estamos nos excedendo, por exemplo, no egoísmo, nas vaidades, ele vai nos, através da ação de outro Exu, ele não interage conosco diretamente, ele vai nos desvitalizar. O que é isso? É quase uma lei de causa e efeito. É Exu agindo ali, ó, como um motor de correção para nós, sabe? É muito interessante isso. E se muitas das vezes nós estamos tentando, né, ascender, evoluir, melhorar, praticar a caridade, ele vai nos vitalizar. E é muito interessante isso, eu fiquei encantada. Como que é organizado o plano lá em cima. Então nós temos esse Exu natural. Temos também um Exu que é ancestral. E temos o nosso Exu de trabalho. É muita informação, espero um dia conseguir desmembrar todas elas, né, e aprender tudo isso. Então, essa tripolaridade do Exu é por conta disso. O Exu está sempre trabalhando à nossa esquerda. É assim que ele foi colocado pelo Pai, pelo Criador. E ele tem essa missão. Por isso, quando nós falamos que temos a linha da direita e a linha da esquerda no terreiro, é porque a linha da esquerda, ela trabalha muito mais próximo das nossas vibrações terrenas aqui. Por isso, muitas das vezes, a manifestação dos Exus no terreiro, através dos médiuns, traz características do próprio médium. Então, isso está no livro também do Rubens Sarraceni.
Ele exemplifica falando que, por exemplo, quando o Exu ele é autoritário, é porque o médium traz essa característica com ele. O que acontece é que, assim como todos os outros guias, nós estamos aqui para evoluir. Os nossos guias mentores também estão aqui ajudando na nossa evolução. Mas quando nós investimos no aprendizado, na reforma íntima, de alguma forma nós também ajudamos na evolução deles. Tanto que eu vi que os Exus buscam galgar hierarquias maiores. E para isso eles têm que ter merecimento. Então, quando um médium, ou uma pessoa que não é médium, ou alguém que tem a intenção de usar o Exu para um trabalho, está fazendo um mal terrível. Não só para si mesmo, como para o próximo, como para o próprio Exu, porque está tirando dele a capacidade dele evoluir. Porque o Exu, ele trabalha mediante oferenda. E ele coloca isso na responsabilidade de quem está dando a oferenda. Então, para deixar uma coisa muito clara, no nosso terreiro, Exu é soldado, é guardião, e quando ele incorpora, ele está ali para fazer a caridade. Ele está ali para limpar as energias, né? Para abrir os caminhos, tudo mediante o nosso merecimento perante Deus. Ele não faz nada que não seja além do nosso merecimento, certo? Mas existem centros, guerreiros, e eu vou entrar nisso aqui, pessoas que querem usar dos Exus para fazer isso. Isso não traz benefício algum, só atrasa a evolução e gera um karma muito grande, tá bom? Então vamos passar para frente aqui. Agora eu vou falar da casinha do Canjiro do Cruzeiro das Almas. É a segunda casinha que nós saudamos quando entramos no terreiro. O Cruzeiro das Almas, ou a linha das almas, né, é um local sagrado onde nós colocamos as oferendas, que são a água, o vinho, a vela branca, né? Pelo lado de fora da casinha tem um cruzeiro que foi consagrado. E também a mesma pessoa, no caso, que trata da casinha dos Exus, trata da casinha das almas. Dentro dessa casinha, então, vão ficar essas oferendas, né? E a casinha das almas, ela tem mais de um propósito. Primeiro ali é a linha das almas. Digamos assim, a linha talvez mais antiga de trabalho da espiritualidade na Umbanda. Ela tem uma força muito grande, muita sabedoria. Então, ali naquela casinha, primeiro a gente agradece a todos os que nos antecederam no terreiro, todos os médios que já passaram por lá, todos os mentores que já estiveram por lá, né? Que muitas das vezes o mentor é da casa e outras das vezes o mentor é do médio. Então, quando o médio parte, o mentor parte junto com ele. É assim que funciona. E tem mentores que não, que ficam no terreiro porque eles são da casa. Então, ali é um local de oração em agradecimento, em gratidão a esses que nos antecederam. Também aos nossos ancestrais que já desencarnaram, enviando para eles muita luz, né? Muita gratidão, muita oração para que eles estejam bem. E ali também, quando às vezes dentro do terreiro, o preto velho pede que um consulente ele vá ali acenda uma vela para um irmão que esteja precisando de luz. Então, a casinha das almas, ou a linha das almas, é uma linha de acolhimento dos espíritos. É uma linha na qual trabalham os pretos velhos, né? E eles são todos acolhimento, todos humildade, todos sabedoria. Esse acolhimento, vou explicar um pouquinho. Nessa pesquisa, eu vi que a linha das almas, ela é responsável por acolher, e aí nós temos aí o Baluaê, né? Que acolhe os recém-desencarnados, para que eles sejam encaminhados a um local, sejam hospitais de acolhimento, sejam as escolas, sejam as colônias, seja até o umbral. Então, as almas, essa linha trabalha com tudo isso
E os pretos velhos que fazem esse acolhimento também desses espíritos estão trabalhando através delas, né? Também os pretos velhos fazem a mediação da descida das entidades no terreiro. Então, para quem já foi no terreiro nosso aqui, sabe que durante todo o tempo do trabalho vai ter sempre um preto velho incorporado. No caso, a mentora da nossa casa, a vovó Cândida, ou quando ela não estiver, o próximo mentor, certo? Nessa linha das almas também, como eu falei, eles acolhem os espíritos. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Tem várias escolas na espiritualidade dentro da linha das almas. E aí tem escola de Maria, tem várias escolas. Então, os espíritos que desencarnam e são acolhidos pelas almas, né, e pelos pretos velhos, eles vão ser ali, passar por uma triagem. Aqueles que já estão, digamos assim, numa condição melhor, mais serenos, que fizeram uma passagem tranquila, que já tem ali o entendimento do que é espiritualidade, o pós-morte, né? No nosso ponto de vista, ele vai ter um despertar mais tranquilo, e ali ele vai ser encaminhado, seja para uma colônia, seja para um hospital, se ele precisar ficar um tempinho, seja para uma escola. E aí eu fiquei tão feliz com um detalhe que eu vi aqui, é o seguinte: nessas escolas são preparados os espíritos que virão a ser mentores, pretos velhos, Exus. E aí, o porquê da minha felicidade? O Murilo, se estiver assistindo, vai rir demais. Porque eu sempre brinco que quando eu passasse desse plano para o próximo, queria muito ser pombagira, queria muito ser Exu, queria muito ser caboclo, queria ser tudo, né? Agora, merecimento é outra história, né? Mas o porquê, nessa escola, nessa preparação, eles vão dar ouvidos, ou vão prestar atenção na aptidão que o espírito tem para determinada missão. Então, se ele tem mais aptidão para ser Exu, ele vai ser preparado para ser exunizado. O termo é esse, tá? Tá nesse livro do Rubens Sarraceno. Eu fiquei encantada, gente. Fiquei muito feliz. Espero que um dia tenha esse merecimento. E então, são várias escolas. E elas trabalham nessa preparação. Porque a gente não sabe qual vai ser o nosso destino. A gente só pode tentar fazer aqui o melhor que nós pudermos para viver dentro das leis de Deus, né? Aprender, tentar não cair no erro todo dia, que não é fácil, não é mesmo, mas a gente não sabe qual será o nosso destino. Mas de toda forma, de ter uma luz aí, ó. A aptidão conta, então a vontade também, porque eles entendem que se eu tenho uma vontade, eu vou fazer muito melhor isso, né? Então funciona como deveria funcionar aqui na Terra. A gente estuda a matéria que a gente tem mais aptidão. E isso é interessante demais. Quase acabando, tá, gente? Agora vamos falar do Congá, que é o nosso altar. Entrando então, passando pelas casinhas, a gente tem a entrada principal. Acima da entrada principal, na porta, nós temos o assentamento de Ogum, onde fica a imagem ali de São Jorge, no sincretismo, né? É Ogum quem faz a defesa da nossa casa. Então, ele está sentado bem acima da porta da entrada, certo? A oferenda para ele, que é a vela, é acendida no altar, que é esse Congá. O que significa altar, essa palavra? Esse Congá, ele é imantado e é consagrado. Assim como foi todo o nosso terreiro, quando ele foi construído, houve uma cerimônia de consagração. As pedras que estão lá foram buscadas no rio, né? Meu tio e o Oelde que buscaram. Cada pedra que está ali na casinha das almas e no altar, e a pedra que está no fundo do nosso PG, lá no círculo, foram buscadas e consagradas para estarem ali no terreiro. Então, no altar, o que nós temos? Nós temos todas as imagens dos orixás que nós cultuamos, né? Temos
as velas, que são acendidas para eles. Temos as pedras de cada orixá na frente deles. Temos ali a água, que é fluidificada durante as reuniões, que é oferecida ao público no final. Temos também a água do Senhor Omulu, que fica ali, e muitas das vezes, durante o passe, ela é solicitada por uma entidade para que o consulente possa fazer uso dela, né? Então, ela tem seus propósitos ali no terreiro. Ficam também as flores que as pessoas trazem, né? Que são muito bem-vindas, os orixás gostam muito, porque eles são alegres, né? Fica também um ou outro instrumento dos guias que descem na casa. Então, nós temos a espada de Ogum, que foi forjada de metal. Nós temos a espada, o facão de caboclo, que é de madeira, né? E por aí vai alguns itens que estão ali energeticamente trabalhando, mesmo que ninguém esteja usando deles, tá? Ninguém, nós, né, encarnados. E esse altar, ele é um ponto de força muito grande. Ele é um ponto de força que ele tem as funções de descarregar, ele tem a função de renovar toda a energia do terreiro e de expandir. O que significa isso? Deixa eu ver se eu vou conseguir. Bom, a reunião começou, tá? A assembleia já está lá, os consulentes, os médiuns do terreiro. Desde o momento em que esse altar foi firmado, às 6 horas da tarde, a casa já está preparada para a reunião. Tudo já foi definido no plano espiritual. E aí, quando as pessoas já estão lá chegando para trabalhar, os médiuns e os consulentes, né? Esse altar, ele já está funcionando. Ele já está puxando, atraindo para ele toda forma de pensamento que é negativo, todo peso, toda energia escura, ele está atraindo e descarregando. Por isso que ele foi imantado e consagrado, tem um propósito, né? Depois ele renova essa energia. E aí, através da manifestação das entidades, ele vai expandindo essa boa energia para todos. Então, ele é a sustentação do terreiro. Esse altar também está ligado, através de linhas ali telúricas que percorrem o terreiro, a energia da terra passa por ele, pelo PG, né? Ela passa e vai até lá a casinha das almas e dos Exus. Então, esse terreiro está todo protegido e conectado. Aí o PG, porque eu fui pesquisar, na verdade nós chamamos o PG, que é aquele círculo de trabalho que tem ali no terreiro vermelho, nós chamamos de PG. PG também significa altar, mas para nós ali, esse círculo tem uma função que, primeiro, o círculo é um elemento, uma figura geométrica que simboliza o plano espiritual. Ele não tem princípio nem tem fim, ele é indivisível, ele é perfeito, né? Segundo, que esse círculo, que é um espaço sagrado, também foi consagrado, já falei para vocês, lá dentro tem uma pedra fundamental, né? É onde também nós riscamos os pontos. Nós não, os guias, né? Eles riscam os pontos para fazerem, para trabalharem dentro do terreiro. Então, eles são riscados pontos de caboclo, pontos de Exu, pontos de preto velho também, por que não, né? E por aí vai. Linha das águas. Então, é um local de força, de concentração de energia. E muitas das vezes, como eu já falei, passam pessoas por ali porque precisam de um descarrego mais forte. E é feito ali dentro. Bom, vamos falar das guias. Cada médium aí tem a sua guia. Geralmente nós temos 3 guias, que são dos orixás, que nos acompanham, e a guia do terreiro, que uma vez por ano é feita a consagração e a entrega aos médiuns da casa, né? A guia do terreiro tem as cores de Oxum e de Oxalá, né? E as guias de cada orixá, de cada médium, são feitas ali nas cores de cada um. E nosso centro tem as cores definidas para cada orixá. As guias são uma proteção muito grande, né? Elas só são feitas
por médiuns desenvolventes quando eles têm a orientação da espiritualidade para confeccioná-las. Então não é chegando e fazendo, tem que vir uma orientação da espiritualidade para o médium ter aquela guia, certo? Uma coisa interessante também é que essas guias vão condensar a energia dos orixás que nos acompanham. E como elas estão à volta do nosso pescoço, né? Elas não são um círculo, mas elas estão ali circundando o nosso pescoço, elas também remetem a essa energia do plano espiritual. Elas devem ser descarregadas sempre, de preferência toda semana, né? Aí vocês podem colocar no sereno, na água com sal, como for orientação do mentor. E uma curiosidade é que guias podem ser usadas fora do terreiro quando forem assim recomendadas. Eu já tive a oportunidade de ver algumas recomendações lá no nosso terreiro, porque as pessoas precisavam sim usar essa guia fora. Mas isso vem lá do alto, essa recomendação. Não é uma vontade nossa, tá? E usar uma guia fora do terreiro não tem nada demais. As pessoas usam o que querem, né? Desde que não desrespeitem ninguém, então é um item de proteção. Assim como outras pessoas usam uma correntinha com um crucifixo, né? Eu gosto muito de usar uma que tem um São Miguel, que é na lapela aqui, um broche. Então a guia é uma proteção também. Por que da cor branco no terreiro? Primeiro a cor de Pai Oxalá, né? Que é do qual todos nós somos filhos. É a cor da paz. E o branco, ele traz a pluralidade, porque ele agrega, é a união de todas as demais cores, né? Então o branco, ele tem essa função de trazer-nos a paz, de nos lembrar da paz, né? E também da pluralidade, que nós temos que acolher. Ele acolhe todas as outras cores e essa é a nossa função também no banco. E por fim, vamos falar aqui, tá acabando já, né? Da defumação. A importância da defumação no terreiro, nas nossas casas também, mas o terreiro é o tema de hoje, né? Para a gente defumar, a gente precisa de um turíbulo, que é o mesmo que se usa numa igreja, né? E muitas culturas usam a defumação, não é só a religião, mas muitas culturas, várias religiões usam e muitas culturas usam há milênios. Nós temos também o turíbulo, o carvão e as ervas que são destinadas àquela função da defumação. Então, cada terreiro vai trabalhar aí com as suas ervas na função que a defumação pede para aquela casa. A princípio, e no geral, a defumação ela tem a função de limpar. No terreiro, ela é um descarrego, certo? Então, ela funciona para limpar todas as energias. Digamos assim, né? Que a cereja do bolo, depois que o altar agrega, puxa tudo ali e renova. Então, por isso que logo após a abertura da gira, a primeira coisa que nós fazemos é o ritual da defumação. Ele é muito importante. Então, ela percorre todos os cantos da casa, o médium defuma percorrendo todos os cantos da casa e também ele vai defumando o altar, Oxalá e Iemanjá, defuma lá fora também as casinhas, todos os cômodos são defumados, assim como defumam os médiuns e a assistência que também está no terreiro. É como se fosse uma asepsia espiritual, né? Porque quando nós vamos para o terreiro, nós todos, médiuns, consulentes, nós carregamos ali pensamentos, nós carregamos ali talvez algumas miasmas que são energias que vão ficando pairando e se adensando no nosso campo energético, e às vezes até algumas larvas mentais. A defumação vem para limpar isso, por isso é muito importante que na hora da defumação a gente feche os olhos, mesmo cantando, e concentre que tudo está sendo levado e eliminado de nós, tudo que não deve ficar, que não for luz, está sendo levado e eliminado de nós. Também a fumaça do cachimbo tem essa função. Muitas das vezes a pessoa chega às vezes mais tarde no terreiro e ela não participou da defumação. Então o preto velho tem ali o seu cachimbo com sua fumacinha para poder dar, como se diz, a segunda limpeza, né? Agora, cada orixá tem suas ervas
de defumação. Se nós quisermos fazer uma defumação no lar, a gente tem que estudar esse propósito, estudar muito bem isso e pedir sempre uma orientação no terreiro. Quais ervas eu posso usar para defumar a minha casa? Eu não recomendo todo mundo pegando e fazendo, não. Daí eu faço isso, não, porque manipular ervas é manipular energia. Isso é muito sério, né? Então, nós temos aqui 2 tipos de defumação. Na verdade, no centro do meu tio Pedro, eles fazem a defumação, que é o descarrego, e uma que é chamada de lustral, que é digamos assim, recarregar as baterias, as energias, a proteção. Minha mãe me lembrou disso. Tinha muito tempo que eu não me lembrava, mas eu era criança quando eu frequentava lá. E é muito bonito. No centro de lá, 2 pessoas fazem a defumação, né? E ao final é só assoprado um pó branco, que é o pó de pemba, sobre a cabeça dos médiuns, onde nós temos, né, o chakra coronário, por onde entram as energias, então é a proteção, e sobre também a cabeça dos consulentes, assim, no geral. É muito bonito isso, eu não me lembrava, minha mãe que me lembrou, tenho muita saudade de lá. E então essa segunda, essa lustral, ela visa aí atrair as boas energias, né? Abrir os caminhos e proteger o chakra coronário dos médiuns aí. Então, gente, só um detalhe. Nesse pó de pemba, só quem manipula, quem faz o pó, né, é o pai do terreiro. Ninguém mais pode tocar. Isso é feito somente pelo pai ou pela mãe do terreiro, que manipula e produz esse pó de pemba. Parece que isso é ralado, moído, eu não sei qual é o ritual, mas só ele pode fazer isso. Só ele tem acesso a isso. É a energia dele que está ali, então é ele quem pode fazer isso, tá certo? Bom, por hoje é só. Não ficou tão grande assim a live, né? Eu espero que tenha trazido aí algumas informações interessantes para vocês. E por favor, se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto na live, deixem os comentários aqui. Eu acredito que essa live ela encerra assim, os protocolos que nós temos no terreiro. Como eu já falei também dos pretos velhos aqui, vou ver o que demais nós podemos trazer. Mas eu acredito que nós já conseguimos abordar os temas todos do funcionamento do terreiro, né? E de tudo que envolve a Umbanda, que é essa religião maravilhosa que nós seguimos, que nós temos aí no coração e na vida, e que é muito bonita. Então, se vocês quiserem que eu traga mais algum tema para falar, é só deixar nos comentários. Se restou alguma dúvida também podem postar, né? E aproveitem para seguir a gente lá no YouTube. Esse vídeo vai para lá depois, vou deixar lá também, os outros já estão. E eu agradeço muito a todos vocês, agradeço a Deus, agradeço a todos os orixás, aos guias, mentores e protetores que nos permitiram estar aqui, né, trazendo isso, um pouco de conhecimento, de aprendizado para todos nós, e que possamos, assim, aplicar no nosso tempo, na nossa vida, esse conhecimento maravilhoso que a Umbanda traz para nós. Bom dia, um bom domingo a todos, e que Deus abençoe, né? E como diz Sara, saravá para todo mundo. Com Deus.